Fala, Dev! No vídeo de hoje nós vamos falar de DIL, isso, como fazer acesso a um serviço REST em Flutter. Não sai daí! Show de bola! Então, vocês viram nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, que eu postei lá uma enquetezinha sobre o vídeo que a gente ia fazer hoje, nessa terça-feira, né? Que seria sobre DIL, então fazer acesso a um serviço REST. E eu mandei para vocês a possibilidade de a gente fazer um back-end em diversas tecnologias, em Java, em Node e em Dart. E teve uma repercussão muito legal, o pessoal gostou bastante de ter a possibilidade de fazer um back-end em Dart, então fazer um desenvolvimento 100% em Dart. Então, para isso, eu resolvi montar o Dart Week, a semana do Dart. Tá? Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, tá? Que vai acontecer no dia 31 de março, 31 de março, 1º de abril e 2 de abril. Então vão ser 3 dias, uma live, onde a gente vai construir um aplicativo inteiro, utilizando o back-end com o Dart, com um banco de dados MySQL, e no front-end a gente vai trabalhar com Flutter, Modular e MobX. Então, vai ser um evento bem legal, então se você não se inscreveu, se inscreve, o link vai estar na descrição aqui, tá? O link para se inscrever no evento, vai ser um evento fechado só para quem se inscrever, então entra lá, garante a sua vaga lá para você não perder essas aulas que vai ser bem interessante, beleza? Então show de bola. Então vamos lá. Pro vídeo de hoje, eu trouxe, vou continuar fazendo o teste com o DIL, tá? Então a gente vai fazer um aplicativozinho bem simples, mas fazendo acesso a uma API REST. Essa API REST vai ser pela segunda, o segundo back-end, a gente vai construir com a segunda tecnologia que teve mais votos depois do Dart, que foi Node. Então a gente vai construir uma APIzinha simples em Node, simples porém mais completinha, no sentido com autenticação, usando JWT e alguns servicinhos RESTs bem simples, mas já vai dar uma ideia legal de como que você faz a utilização do DIL e uma pequena introduçãozinha aí como você faz uma API em Node, tá? Então, bora pro código. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar construir um projeto, tá? Então vou abrir um terminal aqui, iniciar um projeto. Vamos começar pelo back-end do projeto. Vou entrar aqui na minha mesa, na minha área de trabalho, eu vou criar uma pasta aqui que vai ser API REST, DIL, vou colocar DIL API REST. Beleza, então aqui eu vou criar um npm start para a gente criar, npm init para a gente criar um projeto. Então, padrãozão, projeto Node, sem muito detalhe. Vou abrir aqui um Visual Studio Code com esse código aqui inicial, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar duas bibliotecas. São as bibliotecas que a gente vai utilizar para a construção do nosso back-end. A primeira dela é o Express, então vou colocar aqui yarn add express. E a segunda é o JSON Web Token. Eu vou explicar direitinho o que é esse cara para você, tá? Então já fez a instalação aqui. Vamos fazer um npm install aqui só para baixar as dependências. Vamos criar o nosso arquivo index.js. Show de bola! Então, estamos aqui com o nossa inicial aqui, o nosso projeto inicial. Vou fechar aqui. E legal, já está grande, eu aumentei aqui o tamanho para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é startar o Express. O Express é a lib, vamos dizer assim, que para você trabalhar com serviços ou funções HTTP dentro do Node. Então ele é o responsável por fazer todo o gerenciamento desse servidor. Então, a primeira coisa que a gente fazer é configurar o Express. Então, const express é igual a require express. Legal. Aí eu vou abrir const app é igual a express, inicializar o express. Vou criar uma variável aqui que vai ser a porta 3000. Pronto, agora a gente vai fazer subir ele, tá? app.listener na porta, port, e vou colocar uma mensagenzinha aqui
só para a gente ver isso aqui funcionando. Então vai ser console.log servidor iniciado. Legal. Aí agora aqui a gente vai fazer uma rota simples, get, só para a gente ver ela funcionando, o nosso projeto aqui funcionando, tá? Então aqui ele, para fazer uma rota em REST, a gente faz app. O tipo que a gente vai escutar, por exemplo, get, post, put e tudo mais. Então eu vou fazer o get, qual é o path que a gente vai fazer isso, o rec e o res, que são o requests e o response. Então res.send, vou tornar aqui um JSON de tipo hello message hello world. Ok, um pouquinho grande demais aqui, vamos diminuir um pouquinho, aí, beleza. Então vamos rodar esse cara aqui. Vou abrir um terminal aqui node index.js, servidor iniciado, vamos abrir aqui um browser, localhost /3000, legal. Então nosso servidor já está respondendo um request de get aqui, tá? Então nosso servidor já está respondendo aqui, beleza. Nosso próximo passo aqui, deixa isso aqui, nosso próximo passo é agora começar a programação do nosso servidor, tá? A ideia aqui vai ser construir um aplicativo de contatos. Então, um aplicativo muito simples, mas que vai trazer algumas coisas aqui interessantes para a gente utilizar. Eu não vou utilizar nenhum banco de dados aqui. A ideia não é essa aqui, não trazer essa complexidade a mais para o projeto. Vamos deixar isso lá para a nossa semana do Dart, que a gente consegue entrar com um pouco mais de detalhe em cima disso. Então eu vou criar um arquivo aqui contatos.json, que vai ser os nossos contatos. Eu já tenho aqui um contato configurado, então vou configurar aqui com nome, e-mail, telefone e etc. Tá? Algumas informações aqui com alguns dados que a gente vai utilizar. Tá? O próximo cara, então, temos aqui o nosso servidor. Agora nós vamos começar a configurar as nossas rotas. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com autenticação. Então os nossos serviços, eles não vão estar abertos para a internet. Você vai ter que, para fazer acesso ao nosso serviço, nós temos que fazer um login nele. Então, para fazer isso, a gente utiliza, normalmente em serviços REST, a gente utiliza o conceito de JWT. JWT nada mais é do que você pode entrar aqui no jwt.io, por exemplo, ele tem algumas definiçõezinhas. Ele nada mais é do que um token que você gera com algum padrão e uma chave de criptografia e que ele vai ter dados lá dentro que são importantes para você utilizar dentro do seu serviço e vai ter um tempo de expiração. Então, se por acaso você gerou esse token aqui, que esse token ele é constituído por 3 partes, ele tem header, ele tem o payload e ele tem uma assinatura, tá? E a junção dele é essas duas informações criptografado com essa assinatura que a gente passa aqui. Então, ele tem essa funcionalidade. Então, você vê aqui que ele é dividido em 3 partes. Ele tem o vermelhinho, que é o header, o roxinho, que é o payload, e por último, essa verificação de assinatura, que é a junção dos dois caras criptografados com URL base64 URL encode, mais uma chave de criptografia. Então, é assim que funciona o JWT. E esse token a gente vai gerar no login, ele vai ter que ser passado para todos os nossos serviços no header como authorization com esse token para a gente verificar se ele é válido ou se ele não é válido. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Para isso, a gente utilizou aquele pacote lá, JSON Web Token. Então, vamos começar a configuração dele. Então, a gente vai criar aqui um const JWT igual a require JSON Web Token. Legal, nós já temos aqui importado o nosso JWT. Eu vou criar aqui um outro cara que vai ser secret, que vai ser a nossa chave de criptografia do nosso token, vamos dizer assim, tá? Então vou pegar aqui um gerador de senha, que isso aqui pode ser um número, um cara muito grande, tá? É até importante que ele tenha uma complexidade aqui grande em cima disso. Então, gerei aqui um token, uma secret que vai ser que a gente vai utilizar para gerar o nosso token.
tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar o nosso Express para responder algumas coisas. Por padrão, o Express não entende JSON, por exemplo, de request. Então, se eu mandar um post com um JSON dentro do body, ele não vai entender esse corpo e vai dar problema aqui para mim. Então eu preciso configurar, no Express a gente configura alguns middlewares, tá? Então dentro dele a gente tem algumas possibilidades de como a gente pode customizar ele, por exemplo, eu quero colocar um interceptor, eu quero colocar um listener, eu quero colocar alguma coisa dentro dele. Para fazer isso eu faço app dentro da onde eu tenho minha aplicação startada do Express e faço .use, tá? E use, para responder como JSON e entender, interpretar o JSON, a gente utiliza aqui express.json, tá? Então, somente isso aqui já faz com que a nossa aplicação entenda o JSON que a gente vai enviar, tá? Agora a gente vai criar uma nova rota, que vai ser um post, que vai ser o /login, tá? Esse /login, a gente vai receber aqui padrãozinho, res, tá? Então a gente vai validar se o usuário e a senha estão corretos. Como a gente não está acessando nenhum banco de dados nem nada, essas usuários e senha vão ser fixos dentro da nossa aplicação. Mas vamos configurar aqui, no seu caso, se você for implementar alguma coisa assim, você pode ir bater no banco, buscar essa informação e etc, fazer do jeito que você achar melhor aí. Por aqui a gente vai fazer basicão, tá? Então rec body, porque ele veio um post, então ele veio no body, eu vou pedir username é igual a Rodrigo Raman né? E rec body.password igual a Raman. Se sim, a gente vai fazer a geração do nosso token. Se não, a gente vai fazer um res.send, na verdade status, porque eu vou retornar um status 403, que o status 403 é forbidden, né, acesso negado, tá? E vou enviar um send aqui, que vai ser uma message, acesso negado. Show de bola. Então, a gente já pode até restartar nossa aplicação aqui. Eu vou subir aqui pelo próprio Visual Studio Code para a gente poder debugar depois se a gente quiser, tá? Então, eu vou startar aqui. Server iniciado. Então, se eu fizer aqui, vou abrir o Postman, porque agora a gente vai fazer um post, né? Então, não vou utilizar o browser para isso. Vou criar aqui um novo request. Aqui vou mudar para post. Então vai ser http://localhost 2.3000/login. Se eu fizer isso aqui e mandar 3000/login, tem que mandar aqui um val JSON. Ver se está tudo certinho aqui configurado. Post/login, acesso negado. Tá. Então, se a gente olhar aqui, coloquei como HTTPS, ele não responde HTTPS. Então, bati aqui como post login sem mandar nada, ele já me retornou um status 403 forbidden e me deu um acesso negado. Então, se eu passar agora aqui um username igual a Rodrigo Raman, e o password igual a Raman. Legal. Ele vai dar erro aqui porque a gente não implementou esse cara. Então só vou dar um res.send, ok. Só para a gente ter uma resposta ali. Vou reiniciar o servidor. Ok, então a gente recebeu aqui, se ele passar o usuário e senha certo, ele me responde ok. Se eu passar um usuário e senha errado, ele vai me dar acesso negado. Legal, então agora a gente vai implementar a parte do sucesso, tá? No sucesso aqui, a gente vai criar uma variável, tipo id igual a 1, só para a gente colocar alguma coisa no nosso token, que a gente não vai utilizar agora, mas é bom para você entender como é que funciona.
E vou começar a geração do nosso token. O token, ele funciona, a gente vai pegar o nosso JWT, que foi o que a gente configurou aqui em cima. Ponto. Sign. Tá? Então eu vou criar um post aqui, um sign-in para eu gerar esse meu token. Então o primeiro parâmetro que a gente tem que passar, que a gente viu aqui no nosso jwt.io, é o header. No header eu vou mandar esse cara aqui, seria um ID. A secret dele vai ser o meu secret private key, e as opções que eu quero colocar. Uma das opções que eu vou colocar aqui é o expire, expira em 5 minutos, tá? Esse valor aqui, ele é medido em segundos, então 300 segundos é igual a 5 minutos. Legal, gerei o meu token, res.send, token igual, não preciso do igual, porque se eu só passar aqui já token, ele já entende que isso aqui é isso aqui, tá? Então, salvei aqui, vou restartar o nosso servidor agora. Restartou. Então vamos lá no nosso acesso negado. Se eu mandar agora o valor certo, pronto, nós temos aqui o nosso JSON Web Token. Vamos pegar esse token aqui, vamos abrir lá no jwt.io. Se eu jogar ele aqui, você vai ver que ele me mandou aqui os headers dele, que é 256 JWT, que é meio que padrão. O valor de payload, então ele tem aqui o ID, algumas informações que eu setei lá, e está dando invalid assinatura, por quê? Porque a minha senha, o meu secret aqui não é esse. Ok, vamos para o próximo passo. O próximo passo agora, eu vou ter que verificar todas as rotas que eu quero que elas fiquem seguras, vamos dizer assim, que seja acessado, eu tenho que passar esse token e esteja logado para fazer o acesso a ela. Então, para isso eu preciso configurar mais um middleware do nosso Express. Na verdade não é um middleware, eu vou configurar um interceptor, tá? Esse interceptor eu vou criar uma função aqui, ó, check token authorization. Então eu vou verificar se o token se existe o token, né? Se ele se tem permissão. Então check permission. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Então recebi os dois e vou fazer a validação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o path é igual a /login. Se não for igual, se for diferente de login, então quer dizer o quê? Eu tenho que autenticar esse cara, tá? Então, eu vou verificar aqui. Se for igual a login, eu simplesmente vou deixar passar. Para deixar passar para executar o próximo passo no Node, a gente recebe como esse parâmetro aqui, como nas nossas rotas, a gente também recebe o parâmetro next. Se eu invocar ele, ele vai simplesmente para o próximo passo. Então, é como se ele entra como se fosse uma pilha de execução. Então, ele primeiro vai chamar o meu check permission. Se ele tiver ok, ele vai dar um next. Então, ele vai lá, qual que é o próximo? O próximo é invocar o método. Então, ele dá um next e invoca o método do que eu preciso, tá? Então, esse next serve para isso. O próximo passo aqui, então se eu estou numa rota que é autenticada, que não é o login, que eu preciso de autenticação, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar o meu token para fazer a validação. Então token é igual a rec.headers, e aqui eu vou pegar o header que ele vai chegar no nosso. A gente pode definir qualquer header para receber o nosso token. Por padrão é interessante a gente utilizar o authorization. Então, authorization. Tá? Então aqui eu já pego o meu token para eu poder trabalhar com ele. Tá? Para eu trabalhar com ele, então a primeira coisa que eu vou verificar, se não tem token, se not token, então return res.send status, né, 401.send message token não informado. Então, primeira coisa que a gente tem aqui, se não tem o token, a gente vai retornar um res status 401 com a send, com uma mensagem, vamos dizer assim, token não informado, porque ele não foi informado realmente. Se ele foi informado,
Então, eu vou pegar aqui e fazer um no JWT, ponto, no que a gente importou aqui em cima do JSON Web Token, ponto verify. O verify ele vai verificar se o token é válido. Se ele é válido, porque se ele está com a assinatura correta e se ele ele ainda é válido, ele está dentro dos 5 minutos, conforme a gente definiu que o token teria de expiração. Depois dos 5 minutos ele expira. Então, eu vou fazer um verify, vou passar o token, preciso passar o segundo parâmetro, é a nossa secret. Então, mandei a secret aqui, tá? E vou receber, ele vai, na verdade, invocar um callback, tá? Então, ele vai mandar invocar um callback que recebe como erro e um decoded, ok? Nesse cara aqui, eu verifico se tem erro, se existe algum erro dentro desse meu callback de retorno, então eu retorno res.status, vou dar um 500.send message acesso negado. Simples assim. Se ele deu algum erro por algum motivo, seja ele qual for, o cara não tem acesso a esse serviço. Se não, eu vou pegar o rec.user id é igual a decoded.id. O que é esse decoded? Esse decoded nada mais é do que o nosso objeto que a gente colocou lá dentro. Então, se eu pegar aqui no sign-in, tá vendo aqui? Eu coloquei um ID. Então, esse decoded vai me dar esse cara aqui. Então, eu posso pegar ele e você tá no meu request. Então, meu request agora vai ter também, todo request dentro do meu sistema vai ter também um user ID, ok? Então, rec e chamo o next. Então, se tiver tudo ok, eu pego o ID, seto no meu request e deixo ele continuar. Tá? Então, nossa funçãozinha para checar se ele tem permissão de acesso está pronta. Como que eu defino ela dentro do meu middleware? Como que eu faço que o meu Express execute essa função em todo o request? Basta da mesma forma que a gente executou aqui, deu um use, a gente faz aqui app.use e passa também a nossa função check permission. Pronto. Isso aqui vai fazer com que todo request que aconteça, ele vai executar primeiro esse cara, o express.json, depois ele executa o check permission e por último ele executa a função ou o método que a gente está invocando. Tá? Então vamos restartar aqui, vamos ver se o login ainda continua funcionando, né? Porque a gente ele tem que continuar funcionando sem receber nenhum token. Legal, continua funcionando. Vamos criar uma outra rota aqui, get mesmo, só para a gente testar. Então o barra e ele vai dar um res.send. Ok. Isso aqui não vai funcionar porque ele vai dar acesso negado, mas a gente só para testar aqui. Então, fiz essa nova rota REST aqui. Então, se agora eu pegar e fizer uma outra requisição aqui, localhost 3000 no barra, ele vai dar token não informado. Vamos informar o nosso token, um token qualquer? Então, authorization, vem aqui na abinha headers, authorization 123. Acesso negado, porque eu não mandei um token conforme ele tinha que mandar. Ó, vou executar aqui o nosso login, vou pegar o nosso token aqui e vou passar nossa nova requisição aqui como authorization. Pronto, ele passou o token. Se eu mudar qualquer coisa desse token, colocar um 2 aqui na frente, por exemplo, ele já vai me dar acesso negado. Então a gente já tem o nosso token para validação e todos os nossos serviços para validação. Então agora a gente começa a fazer os nossos serviços para responder o nosso aplicativo, tá? Então, beleza, show de bola, nós já temos aqui o nosso middleware configurado e toda a parte de segurança configurada dentro dele. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos configurar as nossas rotas, tá? Primeira rota que a gente vai configurar é a rota que busca todos os contatos. Então é barra contatos e eu vou receber aqui o de sempre, rec-res, vou criar um snippet do Visual Studio Code para criar esse cara, porque toda vez a mesma coisa fica sendo chato. Eu vou ver se eu acho se tem um snippet já pronto ou se eu vou criar um. Então, primeira coisa que esse cara aqui vai retornar todos os contatos. O que a gente fez? A gente criou um arquivo contatos.json. Então, vamos importar aquele aqui, ó, contatos igual require ./contatos.json. Então,
peguei aqui todos os meus contatos. Vou vir aqui, só simplesmente fazer um res.send. Se eu vou buscar todos contatos. Ok. É que aqui não está sendo utilizado, ele fica reclamando, mas ok. Restartou. Vamos lá no nosso Midor aqui, /contatos, acesso negado. Por quê? Porque a gente passou o token com um doisinho na frente. Pronto. Passando o token certo, contatos, ele já me trouxe todos os contatos. Tá? O próximo serviço que a gente vai utilizar dentro da nossa API vai ser um filtro. Então eu vou fazer app.get /contatos /filtro, filtrar. Tá? Então esse aqui vai ser o nosso segundo serviço. Então filtrar, res, filtrar. Para filtrar, a gente vai nada mais que a gente vai pegar os nossos contatos. Então, eu vou criar aqui um const, contatos filtrados, vai ser igual a contatos.filter. Tá? Então, a gente vai filtrar. Um dos parâmetros que a gente vai receber aqui é o nome completo. Aqui a gente tem nome completo. Então, a gente vai fazer um filtro por nome completo. Tá? Então, como se eu estivesse fazendo um select no banco de dados por nome completo, como like. Então, eu vou poder pesquisar partes do nome. Então, para fazer isso aqui, a gente vai fazer via programação, via JavaScript mesmo. Mas ele tem algumas funçõezinhas que ajudam a gente. Uma delas é essa do filter. Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou criar aqui query nome, que vai ser igual a rec.query.nome. Tá? Por que query? Agora a gente vai receber esse cara aqui como se fosse assim, ó, interrogação, nome igual a Rodrigo, tá? Então esse aqui é uma query param. Para eu acessar essa query param, eu pego rec.query. Se fosse na URL, por exemplo, /Rodrigo, por exemplo, isso aqui fosse uma URL, tipo nome, para eu recuperar esse cara aqui, eu não recuperaria do query, sim do params, tá? Então só para vocês terem aí como é que isso funciona. Então vai ser um query, porque ele é opcional, então um query param, query de nome. Então a gente vai fazer um filtro, tá? Então aqui são os contatos igual maior c.nome completo, tá? Vou fazer ele virar um to lowercase, então para ele não ficar case sensitive, né? Se eu não ter problema se eu digitar em maiúsculo, minúsculo, tudo mais, a gente vai fazer dessa forma. Então, to lowercase, ponto, includes, se a query que eu recebi inclui qualquer coisa desse nome completo, tem qualquer parte dele, inclui qualquer trecho desse cara que eu vou passar, então ele vai retornar como true. Esse filter, ele faz o quê? Ele é uma lambda que na verdade é uma programação, é na parte funcional do JavaScript, que a gente pega, ele executa esse cara e todo mundo que retornar true nessa funçãozinha aqui, ele dá como ele vai retornar. Se retornou falso, ele tira da lista e não retorna na nossa nova lista. Isso aqui funciona mais ou menos como no Dart, o list dentro do Dart, o where ou o where type, tá? Que faz o filtro da mesma forma, beleza? Então aqui, query, aí aqui includes query nome.to lowercase, porque também a gente vai fazer de todos os lados aqui. Então vou só quebrar aqui em duas linhas para vocês verem como é que ficou. Tá? Então, dessa forma aqui. E, por final, eu faço um res.send, contatos filtrados. Legal, vamos testar isso aqui. Vamos restartar. Restartado. Vamos criar um novo cara aqui, que vai ser filtrado, interrogação, nome igual a... Aí aqui eu vou colocar aqui. Rodrigo. Opa, tá vendo? Não mandei o token no header. O que aconteceu? Token não informado. Então, vou vir aqui, authorization, e vou pegar o nosso token aqui, do nosso login, e aqui, copy, e vou colar ele aqui. Ok? Acesso negado. Por quê? Porque já deve ter dado 5 minutos e estourou o tempo do nosso token, então tem que gerar ele novamente. Gerei ele aqui novamente e vou executar. Contatos é filtrar e não filtrado. Então, filtrar, pronto. Então, se eu digitar aqui
Raman. Ele vai trazer o Rodrigo Ramão, João Ramão e Joaquim Ramão. Tá? Se eu digitar aqui Jo, vai vir o Joaquim e o João. Se eu digitar maiúsculo, vai vir porque a gente fez o tratamento. Então pronto, a gente está com a nossa API pronta e funcionando. Legal, show de bola. Então vocês viram aqui como que é simples às vezes criar uma API REST em Node. Para mim hoje é um dos caras mais fáceis de você construir uma APIzinha REST rápida e bem simples, tá? Então é muito simples, tem muito mais coisas que a gente pode fazer aqui, não é o caso, mas depois posso trazer um vídeo específico sobre Node, sobre Express e tudo mais. Tem muita coisa legal que você pode definir aqui nos middlewares dele e tudo mais, e é uma tecnologia bem interessante, tá? Então te aconselho bastante a estudar ela. Beleza, então agora nós temos aqui a nossa aplicação funcionando, a gente precisa ir agora para o Flutter. Então, para ir para o Flutter, vamos criar um novo projeto. New Project. Então vai ser Gil Node.js Example. Vamos gravar ele aqui na mesa. Select. Show de bola, temos a nossa aplicação aqui sendo configurada. Então, vamos maximizar aqui. Show de bola, temos a nossa aplicação aqui funcionando. Vou só criar aqui já o run dela. Então, já está aqui. E vamos startar o emulador. Show de bola. Deixa eu startar a nossa aplicação aqui. Legal, estamos aqui com a nossa aplicaçãozinha padrão do Flutter startada, com essa aplicação default que vem todo quando a gente cria um projeto. Então, vou abrir aqui, vou diminuir aqui, acho que aqui está tamanho legal. Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer, como sempre, vamos arrancar todos esses comentários. Vamos jogar um container aqui só para não dar erro. E vamos remover esse my home aqui, porque eu não gosto de tudo dentro do mesmo widget. Tá? Container. Show de bola, já está aqui com o nosso cara. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa homepage.dart. Import m e stateless. Vamos criar um stateful widget. Eu vou explicar o porquê, tá? Então, beleza. Temos aqui a nossa aplicação funcionando. Vamos colocar aqui o nosso homepage e salvar aqui. Ele já vai fazer o hot reload e já vai trazer aqui. Eu vou colocar aqui um scaffold com body, um container. Só para não ficar essa tela preta aí, como se tivesse um erro. Então, temos aqui, vamos colocar um app bar com um title, exemplo de Pronto, temos o nosso aplicativo aqui rodando. Legal, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar as nossas libs que a gente vai utilizar. Para esse projeto a gente vai utilizar duas libs, que é o DIL e o Shared Preference. Por quê? Porque eu vou ter que fazer o login e vou receber o token e eu quero guardar ele em algum lugar para eu utilizar em todos os pontos da minha aplicação. Então, primeira coisa que a gente vai vir fazer aqui, pub/spec, vou adicionar uma nova dependência. Esse é um plugin interessante. Se você não deu uma olhada, dá uma olhada no vídeo lá que eu criei sobre os plugins. Esse plugin é interessante que você consegue adicionar packages do pub/spec sem precisar ir lá copiar qual é a versão, ele já traz a última versão aqui pra gente, tá? Então esse cara aqui, primeiro que a gente vai adicionar é o DIL. Então, o padrãozinho DIL mesmo e add dependence, a gente vai usar o shared preference. Shared Preference, padrãozinho aqui, Shared Preference. Beleza. Show de bola. A gente pode gravar esse token no Shared Preference, por quê? Porque ele tem tempo de vida, então não adianta nada o cara tentar fazer o login, usar esse token que não vai, depois de 5 minutos ele vai deixar de ser válido, tá? Então, legal, estamos com os dois packages que a gente precisa instalado aqui.
Agora, o que a gente vai precisar fazer? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é configurar o nosso DIL. Lembra que no nosso serviço nós temos dois tipos de acesso? Nós temos o login, que é um acesso sem nenhum token, sem nenhuma autorização. Ele é público na internet. E nós temos os serviços que precisam de autenticação para poder ver os dados, para poder ter acesso. Então, para fazer isso no DIL, a gente precisa customizar ele para fazer isso. Normalmente, a gente customiza o DIL para aquilo que a gente precisa. Eu não simplesmente venho aqui e posso fazer aqui, em cima, aqui, por exemplo. Fazer um var DIL é igual a DIL e simplesmente sair usando. Posso fazer assim? Posso. Porém, na reutilização, para, por exemplo, colocar o header, toda vez eu vou ter que ficar setando o header aqui com o padrão DIL.headers e fazer a inclusão do header aqui dentro toda vez que eu for instanciar isso. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos criar um DIL customizado, tá? Então, a gente vai criar uma pasta aqui, úteis, e vou criar um custom DIL.dart. Custom DIL. Show de bola. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é começar a customização. Então, vamos importar aqui o DIL. E o Shared Preference, tá? Esses são os dois caras que a gente vai utilizar aqui dentro do nosso projeto. Então, vamos criar uma variável aqui privada, tá? Como DIL. Essa variável, ela vai ser vamos dizer assim, a instância do DIL vai estar aqui dentro, tá? Guardadinha e configurada. Então, como eu falei para vocês, nós temos dois tipos de acesso. O primeiro acesso vai ser o acesso padrão, não tem nenhuma implementação. Então, eu vou criar dois construtores, um custom DIL, aonde eu vou falar que DIL é igual a new DIL, né? Em Dart nós não precisamos do new. Então, esse vai ser o nosso primeiro construtor e a gente vai criar um construtor nomeado. Para quê? Porque se eu instanciar a minha classe como padrão, vamos dizer assim, não estou usando a autenticação. Se eu usar o outro construtor, quer dizer o quê? Que eu quero usar a autenticação. Então, eles vão ter informações diferentes dentro dessa instância aqui do DIL, tá? Então, custom DIL with authentication. Vou colocar with authentication, tá? Então, esse aqui da mesma forma ele vai inicializar o DIL, porém esse segundo aqui eu vou adicionar um interceptor, DIL.interceptors.add, tá? O que esse interceptor vai fazer? Ele vai adicionar no nosso header, tá? Então ele vai sempre adicionar no nosso header o authorization. Então aqui a gente precisa desse header aqui com o nosso token. Então ele vai adicionar no header esse cara, tá? Então para isso é interceptors wrapper. O interceptor wrapper a gente pode passar três atributos para dentro dele, que são três funções na verdade, que é o onRequest, onResponse e onError. Tá? Essas três opções a gente vai passar aqui. Então, onRequest vai ser igual a underline onRequest. Dá criar esse método aqui, onRequest. OnResponse, ok, vírgula. OnResponse, underline onResponse. E onError, underline onError. Tá? Então vamos criar esse método aqui também. E vamos criar esse método também. Então,
Show de bola, nós temos os nossos 3 métodos aqui configurados. Então vamos trabalhar no primeiro. Configuramos o nosso interceptor, agora vamos trabalhar nesse interceptor, tá? O ideal é o que? Você criar uma classe com extend interceptor render para colocar aqui, para ficar mais bonitinho, mas eu não vou gerar essa complexidade aqui, já está bem complexo o vídeo, então eu não quero gerar mais essa complexidade aqui. Lá na semana das boas práticas, lá na semana do Dart, nós vamos fazer bonitinho essa implementação, beleza? Então não se esquece de se inscrever lá. Vamos lá, então, onRequest. No onRequest, nós vamos fazer a implementação. Primeira coisa que eu vou fazer é, do Share Preference, eu vou considerar que lá no Share Preference eu já fiz o login em algum momento e no Share Preference eu tenho um login configurado lá, tá? Então, Share Preference, tá? Vou chamar de prefs, é igual a sharePreference.getInstance. Então, vou pegar a instância. Esse cara aqui me retorna um feature, então eu tenho que setar ele como assíncrono. Beleza? Agora eu vou pegar o meu token. O token que está lá, prefs.getToken. Ok? Tendo isso, já tendo o meu token na minha mão, agora eu preciso adicionar esse token lá dentro do header do DIL para fazer em todas as minhas requisições. Então, options, então eu tenho o options aqui, ponto headers, authorization, igual a token. Show de bola. Então, o que vai acontecer? Antes de eu fazer qualquer requisição, ele vai me invocar esse interceptor. Nesse interceptor eu vou adicionar o token dentro do authorization, tá? E ele vai dar continuidade no que ele precisa. Vai dar continuidade na execução, tá? No onError eu simplesmente vou retornar E. E no onResponse, para ficar interessante para a gente, eu vou colocar um log aqui, como se eu estivesse logando todas as minhas responses que vieram de lá do meu servidor. Então, print E, que é o que veio aqui, ponto data. Então, sempre quando vier alguma informação do data, ele vai printar aqui no nosso log. Então, vou colocar aqui um print, coloca aqui, response log, e vai printar o nosso cara aqui para a gente conseguir encontrar de uma forma fácil lá dentro do log, tá? Então, show de bola, estamos com o nosso DIL configurado conforme a gente precisa. Próximo passo que a gente vai precisar fazer o acesso ao nosso login. Por quê? Porque a gente precisa do login para guardar o nosso token. A gente vai utilizar o padrão repository para isso. Repository é um padrão que a gente utiliza sempre quando eu quero fazer acesso a algum dado. Ele pode ser um serviço REST, ele pode ser um arquivo físico, ele pode ser um banco de dados, ele pode ser qualquer tipo de acesso externo. Então, se eu tenho algum acesso externo, eu vou utilizar o conceito do repository. Então, eu vou criar aqui uma pasta repositories. Dentro de repository, eu vou fazer login repository.dart. Ok? Então, no login repository, nós vamos criar aqui a nossa class login repository. Login repository. E aqui a gente vai ter um método simples que vai ser login. Como a gente não setou, o usuário não vai digitar um login sem, esse aqui é um login mais sistêmico, vamos dizer assim, eu vou deixar fixo aqui. Isso aqui poderia ser feito de formas muito mais seguras, não é a ideia do vídeo trazer isso, a ideia do vídeo é como você pode fazer isso. Aí depois você esconde esses tokens dentro de uma chave ou dentro de um security preference, em algumas coisas esse login senha para você poder utilizar, tá? A ideia aqui não é trazer mais essa complexidade, então eu vou fazer da forma mais simples possível. Então, var DIL é igual a custom DIL, tá? Esse cara aqui a gente não precisa de login, então a gente não vai usar o construtor que seria o if authentication, a gente vai usar o construtor padrão, tá? E a gente precisa ter acesso ao DIL, uma coisa que eu esqueci de configurar aqui. Eu preciso ter acesso a essa variável aqui, ela é privada, então eu não posso simplesmente acessar ela. Então, para isso, a gente vai criar um método get para buscar essa informação. Então, ele vai ser, vou dar um nome aqui de DIL, vai ser um get instance e ele vai retornar o underline DIL.
tá? Bem simples. Como se fosse um conceito de singleton, não é um singleton, mas é mais o que a gente vai utilizar para poder ter acesso a essa variável aqui, ok? Então, customDill.instance. Legal, já temos o Dill na mão aqui. Agora basta a gente utilizar ele, Dill.post. Eu vou chamar http localhost 3000 login. Tá? Como é um post, ele precisa mandar um data, que é o corpo dele. Então, o que a gente vai mandar aqui? Eu vou mandar username, que vai ser Rodrigo Raman, e password, que vai ser Raman. Legal. Então, já fiz a execução. Esse cara aqui me retorna um future. Então, futuro. Eu preciso acessar agora os dados desse futuro. Então, então, seria o nosso resultado no nosso login. Vou colocar aqui como D de data, né? Vou colocar aqui response. Pronto. Res de response. Res.data é a nossa informação. Então, res.data é a nossa informação. Mas o que a gente precisa fazer? Vamos instanciar aqui um shared preference. Prefs é igual a shared preference .getInstance, tá? Ele também é um assíncrono, então eu preciso fazer um await aqui, tá? E eu vou dar um prefs.setString, que vai ter o nome de token, e eu vou pegar o res.data e de lá de dentro ele me retorna um token, certo? Se a gente olhar aqui, o nosso response é um atributo token. Esse cara aqui, então, o res da .data, ele me retorna um mapa, como se fosse um mapa, tá? Com o meu JSON, é um mapa, na verdade. O Dill, ele me transforma aquele JSON em um mapa, em um map, né? E aí eu preciso acessar ele, eu acesso dessa forma aqui, tá? Então, token, setei aqui, vou fazer um await, porque o setString também retorna um future, se eu não me engano, retorna um future de boolean, então eu vou esperar ele conseguir gravar esse dado aqui e não faço mais nada. Se apresentar algum erro, tá? Então, err, eu vou dar um throw exception login ou senha inválidos. Show de bola! Então, temos aqui o nosso login configurado. Legal. Agora vamos começar a nossa brincadeira lá. O próximo cara que a gente precisa fazer acesso é o contatos, certo? São dois serviços que a gente tem aqui, contatos e o contatos filtrar. Então, para isso eu vou criar um novo repositório. Então, contatos repository.dart class repository. Legal. Então, agora a gente vai criar os nossos dois caras. O primeiro cara que a gente tem aqui é o find all. Então, esse cara vai retornar um future de list, tá? Então, vai ser o find all, tá? Vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez lá no outro, var dill é igual a custom dill, porém esse cara aqui é o cara que a gente precisa de autenticação. Então, o if authentication.instance. Show de bola, nós temos já a instância agora com o interceptor que ele coloca a autorização lá dentro, tá? Esse cara aqui vai ser um get, então get dill.get http localhost 3000 contatos, certo? E a gente vai trabalhar, vai setar esse cara. Então, quando ele retornar, que é um futuro, né? Então, then future. Quando ele retornar, ele vai receber aqui um res, um retorno. Então, ele vai retornar aqui o res e beleza. Agora o que a gente vai criar? Para ficar mais fácil para a gente acessar na nossa tela, a gente não vai retornar esse mapa para dentro da nossa tela. Nós vamos retornar um model, uma classe que representa o response do nosso serviço, tá? Então a gente vem aqui em lib model
Vamos adicionar aqui, criar um contato model.dart. Esse contato model, ele vai ser uma class contato model. Ele vai representar nosso response de JSON. Então ele tem nome completo, telefone, e-mail e YouTube. Então a gente vai ter string nome completo, string e-mail, string telefone, string YouTube, tá? Temos aqui a nossa cara. Então vamos adicionar aqui, vamos criar um construtor default com todos os nossos atributos que a gente vai receber aqui. E aqui a gente vai criar um método que vai ser o método que vai converter o nosso data, o nosso response do DIL em um objeto de contato, tá? Esse cara vai ser estático, então vai ser um contato model from map. Então, de um map que eu vou receber, eu vou transformar ele em um contato model. Map de string, dynamic. Por quê? Porque o mapa, o DIL me retorna assim, a string que seria a chave e o valor, que é um valor dinâmico, tá? Então, ponto map. Ok. Se map igual a null, então return null. Primeiro padrão, primeiro cara que a gente vai validar aqui. Se não, eu vou dar um return contato model e vamos começar a importação aqui. Ou a configuração, vamos dizer assim. Nome completo é igual a map nome underline completo. Telefone é igual a map telefone. E-mail é igual a map e-mail. E por último, YouTube igual a map YouTube. Show de bola. Então, aqui eu já vou fazer, já estou convertendo de um mapa para dentro do nosso contato model. Legal, agora a gente vai usar essa classe lá dentro do nosso repositório. Então, nosso repositório deixa de retornar um list padrão e vai retornar um contato model. Legal, agora a gente precisa converter esse nosso response em um contato model, tá? Como que nós vamos fazer isso? Então eu vim aqui, recebi o meu response, então se eu fizer aqui um print res.data, ele vai me retornar o valor lá. Mas como a gente já faz isso lá no nosso interceptor, lá no nosso custom DIL, no onResponse, eu não vou setar ele aqui para vocês verem isso funcionando. Então eu vou retornar um res.data, certo? O data é o valor, ponto. Ele me retorna, quando eu faço acesso aqui, ó, no serviço, o contato, ele me retorna um array, tá vendo aqui, ó? Um array com vários caras lá dentro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou mapear esse array de maps para um array de contato, tá? Então, eu vou fazer um map. Esse map, como eu quero esse map, se eu retornar ele só por default, ele vai me retornar, ó, ele vai me retornar um tipo dinâmico, ele não vai me retornar o tipo que eu quero. Então, para retornar o tipo que eu quero, eu vou passar aqui no generics contato model. Então, eu vou retornar, vou mapear essa classe para um contato model. Então, o response de cada linha do meu map tem que ser um contato model, tá? Então, a gente vai fazer aqui C de contato, qual maior, contato model, ponto, from map, passando C. Então, se C é uma string, um map, eu simplesmente mando ele para cá. Para reduzir isso aqui, eu poderia fazer até isso aqui. Contato from map. Então, dessa forma, ele vai mandar o C, que eu defini aqui, direto para dentro do meu map, tá? E vou extrair isso aqui como um toList. Ok, e vou dar um return aqui. Então, pronto, nós fizemos já o nosso find all. O nosso find filter vai ser muito parecido. Eu vou duplicar ele aqui, find filter, e ele vai receber, a diferença é que ele recebe um nome aqui. No nome, ele não vai fazer contatos, é contatos barra filtrar, certo? Filtrar, interrogação nome igual a $nome. E o restante continua tudo igual.
Então, nós já fizemos os nossos dois features aqui, os nossos dois repositórios que vão buscar todas as informações que a gente precisa. Show de bola! Agora, vamos implementar a nossa queridíssima tela com os dados que a gente agora a gente pegou, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer uma implementação bem simples, tá? Vamos deixar o nosso emulador aqui aberto. Vamos fazer uma implementação bem simples. Eu vou colocar aqui uma column, tá? Por quê? Porque eu vou colocar a barra de filtro aqui, o nome do filtro aqui em cima. Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui, vou colocar uma row dentro do children, né? Children's, eu vou colocar uma row. Na row tem children's também, tá? Então eu vou esticar essa aqui, main axis align, como space around, para ele esticar toda todos os elementos. E aqui dentro do row eu vou colocar um text form field, e um botão. Eu vou colocar um raised button, tá? Show de bola. Ele não apareceu ali porque a gente tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no nosso row, vamos esticar ele também. Também axis align, na verdade eu vou colocar eles dois como centralizado e o main é o cross como center também. Tá? Primeiro cara aqui. O segundo ponto que a gente precisa fazer, eu vou criar aqui envolver esse cara em um container, tá? E o de baixo a mesma coisa, envolver ele dentro de um container. Pronto. Ele está dando erro, porque ele está dando erro aqui, porque o text form field está dando um probleminha aqui. Então, próxima coisa que eu preciso fazer aqui, eu vou expandir esse cara. Expanded. Então, eu precisava expandir o nosso cara aqui. Vou colocar as vírgulas no lugar certo aqui, só para ele quebrar bonitinho. Então, para funcionar, o text form field, ele tem uma particularidade que é o quê? Ele não tem um tamanho pré-definido, ele depende de alguém com um tamanho. Se eu simplesmente jogar ele dentro de uma row, ele vai dar problema, ele vai falar que, ele vai dar esse erro aqui. Ó. Então, ele fala que o layout constrain max width menor que infinito, então ele não consegue definir um text field, um text form field dentro do cara aqui. Então eu coloquei aqui um text form field, dei um expanded. Para resolver isso, você coloca um expanded, coloca ele dentro de um container com um text form field. Acho que o container nem sei se precisa, eu acho que o container não precisa. Se você for olhar aqui, o container não precisa, ele só precisa estar dentro de um cara que tenha definido um tamanho. Se eu quero todo ele, que ele ocupe toda a tela, eu coloco um expand, ele vai esticar e aí vai resolver o nosso problema. Esse cara aqui depende de um onPressed, que ele está reclamando aqui, e um child vai ser um text de buscar. Show de bola. Temos os nossos dois botões, nosso botão e o nosso texto para digitação. Esse texto está muito horrível. Esse text field eu vou colocar um decoration nele, que vai ser um input decoration, e vou colocar aqui um border, que vai ser um outline input border. Pronto. Aí ele vai ficar aqui redondinho. Vou colocar um padding nele, só para ficar menos grudado e ficar um pouquinho melhor. Pronto. Temos aqui o nosso cara. Esse aqui eu vou colocar também um padding aqui nele. Edge set sol de 10. Pronto, só para a vírgula aqui, que senão ele não faz. Pronto, só para ficar mais bonitinho o nosso formulário. Agora a gente vai expandir esse cara, a parte de baixo aqui da nossa outra linha, que seriam os nosso próximo elemento, tá? Então aqui no column, aqui o próximo elemento, então esse aqui é o column, tá vendo aqui, ó? Tô dentro do column. Nosso próximo elemento de dentro do column vai ser vou expandir ele, né? Expanded. Então ele vai ter o tamanho total e ele vai ser um list view. Beleza. Então ele vai ter o seu list view, ele já esticou, jogou o cara lá para cima. Só que esse cara aqui vai ser o cara que a gente vai buscar as informações. Então antes de implementar ele, eu vou
fazer algumas configurações aqui. A gente concorda que a gente tem duas formas de buscar. A gente tem o primeiro que a gente busca todos, ele vai trazer todos aqui. E a gente pode filtrar eles aqui. Então eu tenho, na verdade, duas requisições diferentes para trabalhar com a mesma tela. Então, para fazer isso de uma forma mais interessante, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um feature que vai receber um list de contato model, tá? Fechei o list, então vai ser aqui contato feature, ok? No initial state, a gente vai falar que contato feature vai ser igual a contato repository, então, ou vamos criar um outro cara aqui, contato repository, underline repository. Então, contato repository vai ser igual a underline repository. Inicializar ele, né? É igual a new, que não precisa de new, contato repository. E ponto find all. Beleza. Então eu fiz o quê? Na hora que iniciar a minha tela, eu vou fazer um find all. Só que, lembra, a gente precisa de um login. Então, na hora que iniciou a tela, na hora que fez a tela, a primeira coisa que a gente vai fazer é um login no nosso sistema. Então, login repository.login. Não preciso guardar esse cara em lugar nenhum, tá? A gente simplesmente vai chamar aqui o login. Na semana do Dart, eu vou fazer uma forma um pouquinho diferente. Aqui eu estou precisando chamar o login. Lá eu vou montar de uma forma que o próprio CustomDill, ele identifica que não tem um login, que ele não está logado e ele sozinho faça uma autenticação. Então, se, por exemplo, expirou no meio da execução de um request, ele vai fazer o quê? O próprio CustomDill, ele vai se recuperar disso. Hoje, se eu não fizer o login, da forma que eu estou implementando aqui, se eu não fizer o login, ele vai dar erro. Ele vai falar, ó, não tem token, acesso negado. Ou não foi informado o token. Na semana do Dart, eu vou fazer uma implementação bem diferente, bem mais interessante, que é mais o que a gente utiliza mesmo e é mais interessante para a gente utilizar. Então, o próprio CustomDill se recupera de um token expirado, tá? Fique de olho que você se inscreve lá que você vai ver. Vou fazer muita coisa legal lá. Então vamos lá, login repository, fiz o login e fiz o find all. Então se eu tenho um feature, eu posso fazer o que aqui nesse meu list view? Em vez de fazer um list view, eu vou fazer um feature builder. Por quê? Porque é um futuro. Então eu vou falar aqui dis.contato feature, que não recebe nada, eu não vou iniciar ele com nada, e vou implementar algumas coisas aqui. Então if snapshot.hasData, se não tem data ainda, eu vou dar um return. Center child circular progress indicator. Então eu vou fazer ele vai retornar aquela bolinha de carregando, tá? Else if snapshot.hasError, se tem algum erro, eu vou simplesmente printar e colocar aqui no centro. Então, return center. Child. Vou colocar aqui uma column. Vou colocar aqui um children. No children eu vou colocar um icon. Icons.error outline, então aquele erro, esse erro aqui, ó, essas mensagenzinhas de erro aqui, tá? Vou colocar ela um colors.red e um size de 60, para ele ficar bem grandão na tela, tá? E vou colocar aqui um text, que vai ser error, e eu vou pegar o snapshot.error. Não tem ponto de vírgula aqui no final. Então, vírgula. Show de bola. Então, se não deu erro, tem dado, não deu erro, tá tudo funcionando como deve, nós vamos implementar um list view. Então, return listview.builder. Então, aqui o builder recebe um contexto e o index
vírgula aqui no final, item builder, um item count, que vai ser snapshot.data.length. Para esse aqui, você viu que ele não identificou o tipo? Então ele não sabe. O data desse cara aqui vai ser um dynamic. Tá? Se eu apertar aqui data, ó, vai ser um dynamic. Por quê? Porque a gente não tipou ele. Porém, eu posso tipar o meu snapshot. Eu sei que vai me retornar do meu futuro um contato model. Então eu posso tipar ele. Tá? Então lista. Ó, agora se eu fizer aqui um data, se eu apertar o data aqui, ó, ele vai vir um list contato model porque eu tipei ele aqui dentro. Ponto length. Legal. Então, se tiver tudo certinho, eu vou pegar o item, que vai ser um snapshot.data, index. Então, peguei o item e vou retornar um list type, onde o title vai ser igual a text item.nome completo e o subtitle vai ser igual a text item.telefone. Show de bola. Vamos ver se isso aqui está funcionando como se deve. Vou restartar porque a gente colocou no initial state. Então quando ele carregar e opa, deu um erro aqui, ó. Então vamos lá, ó. Deu um probleminha aqui, tava quebrando a cabeça. O que acontece? Lá quando a gente construiu o nosso repository aqui, nós tínhamos implementado ele dessa forma aqui, certo? Porém isso aqui não funciona. Por quê? Porque o método aqui, que passado no map, ele passa mais de uma informação. Ele não passa somente o C, por exemplo, ele pode passar aqui outras informações, então ele estava dando problema. Então o que eu tive que implementar? Eu tive que fazer a implementação como C igual maior contato model from map.toList e tive que fazer um cast dele para o tipo exato que eu estou querendo retornar. Então se você for ver aqui, ó, eu estou querendo retornar um list contato model e aqui eu preciso falar que eu quero retornar um list contato model. Então esse foi o probleminha que eu tive aqui, tá? Então se você, na hora que você estiver implementando aí, talvez tenha esse problema. Então essa aqui é a correção para isso, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui então, só vou restartar nossa aplicação. Então pronto, nós já temos aqui a nossa lista implementada aqui. Agora o que a gente vai implementar? Você vê que a gente bateu lá no serviço, ó, o log que a gente colocou lá como interceptor no response.log, ele printou aqui pra gente, então a gente sabe exatamente do que está sendo retornado, tá? E já está printando esse dado aqui. Beleza, agora vamos implementar essa consulta aqui. Como nós temos um text form field, a gente precisa colocar nele aqui um controller, o text edit controller. Então vai ser busca controller igual a text edit controller, ok? Então busca controller, vou vir aqui no nosso text form field e vou passar esse controller aqui. Até aí agora quando a gente digitar a gente já tem a informação. E agora quando eu for fazer o onPress, na hora que eu clicar no botão, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se tem algum dado setado. Então, underline busca controller.text.isEnt. Então, se for isEnt, então eu vou fazer um set state e vou falar que o contato future é igual a repository.findAll. Ok? Se não, ele faz um set state. Na verdade, eu vou fazer ele todinho fazer um set state já envolvendo eles dois, para eu não ter que fazer um set state, dois set state, eu vou fazer um set state só, porque se ou é um ou é o outro. Então, else contato.findFilter e eu vou passar no nome aqui o que eu digitei, então underline busca controller.text. Show de bola. Então se eu vier aqui não clicar nada, ele vai fazer a nossa busca normal. Se eu digitar aqui Raman
e clicar em buscar, ele vai buscar todo mundo que está com Raman. Se eu digitar aqui Rô, ele vai buscar eu aqui. Se eu digitar com Joaquim ou João, ele vai vir os dois setados aqui. Então, dessa forma, a gente implementou. Se eu apagar agora tudo e der um buscar, ele vai me trazer todo mundo que está lá. Então, essa lógicazinha aqui funcionou. Tá? Então, essa era a ideia. Viu como que é simples acessar um serviço REST? Às vezes o Dart tem algumas particularidades, algumas coisinhas assim específicas, como é o caso aqui do map, no mapeamento. Eu tive que fazer um cast aqui, a IDE não estava me reclamando, mas na hora, em termos de execução, gerou um probleminha. Às vezes a gente tem algumas questõezinhas, mas com o tempo você acaba resolvendo isso muito rápido, então é fácil de utilizar. E aí a gente usou aqui alguns conceitos, viu como que é simples a gente simplesmente fazer uma autenticação, uma autorização, então deixar nosso serviço não público na internet, só o login público, o restante não. Então a gente consegue fazer isso. Então é bem simples e bem fácil. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar like, compartilhar, se inscrevam no canal. Não esquece de se inscrever no canal para receber as atualizações. Como eu falei já, o Facebook não entrega para todo mundo, o Instagram não entrega para todo mundo. Então é legal porque o YouTube, se você está inscrito e com o sininho ativo, todo mundo recebe. Então isso é o mais legal. Então se inscreve no canal, deixa seu like aí, deixa o seu comentário, o que você gostou, o que você não gostou. E não se esqueça, se inscreva na Semana do Dart, a gente vai fazer um aplicativo muito mais legal que isso aqui. A gente vai fazer algumas boas práticas, principalmente nessa parte do DIL, colocar aí algumas para ele se recuperar sozinho, se inspirar o token, entre outras coisas. Então não se esquece, vai estar bem legal, se inscreve lá para você não perder essa aí, beleza? Então é isso, galera, brigadão, até a próxima, valeu!